Ora, boa tarde a todos. Espero que estão todos bem, graça e paz. Então, ganhaste-me, estás aí com... Ganhaste-me, caiu-te uma pinha na cabeça. Já a cabeçada aqui para mim. Foi, pá. Cabeçadas de amor. Amém. Deus é bom. Então hoje nós vamos terminar a nossa série de mensagens sobre as parábolas na nossa vida. E hoje vamos abrir em Mateus capítulo 20. Ora, muito bem. Vamos ler do verso 1. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Perto da hora 11ª, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 11ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo-o recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram eles: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportámos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Então hoje o tema é quando a graça nos surpreende. E nós depois vamos fazer aqui uma... A semana passada nós falámos sobre o quê? Sobre a parábola do quê? Da vida. E agora vamos falar sobre o quê? Os trabalhadores da... Pronto. Ou seja, da videira. Parábola da vinha, os trabalhadores da videira. Né? Então... Só que nós, na semana passada, falámos sobre um contexto e nós hoje vamos fazer aqui tentar explicar algo que às vezes é muito difícil nós encaixarmos na nossa cabeça, ok? Então, o reino de Deus não funciona por mérito, mas por graça, ok? Não é por mérito, mas é por graça. Mas há aqui alguma coisa que nós temos de perceber antes de nós avançarmos para aqui. Porque... nós hoje vivemos um tempo muito politizado, ou seja, em que há muita política em tudo. Nós vemos o exemplo do Brasil, em que pastores, eles já não querem só ser pastores, eles querem ser deputados, querem ser presidentes. Eu tenho alguma dificuldade com isso, porque se nós somos chamados para ser pastores, um pastor é para trabalhar na igreja, servir o povo de Deus, e não, o pastor pode ter opinião, pode, o pastor pode se envolver em causas sociais, pode, mas eu tenho alguma dificuldade, mas não critico quem o queira, mas eu só acho que a pessoa, se quer ser político, a pessoa tem que tirar o título de pastor, ok? Porquê? Porque hoje o título de ser pastor é quase como qualquer coisa, qualquer pessoa nasce e é pastor, e acho que nós temos de resguardar um pouco o que é ser pastor, e hoje em dia as pessoas já não sabem o que é ser pastor. As pessoas não sabem, não é? E eu acredito que ser pastor é pastorear ovelhas, é estar com as ovelhas, é receber as ovelhas em casa, é cuidar delas,
é mudar fraldas, se for preciso, é estar com as pessoas. E hoje, infelizmente, muitos não querem isso. Nós hoje vemos igrejas, para vocês terem noção, há igrejas hoje que têm, na igreja têm salas VIPs. Salas VIPs, em que tu pagas para estar nessa sala VIP, em que tu não tens acesso ao resto dos irmãos. Não sei se ouviram isso, mas existe, ok? Então nós estamos a viver tempos em que estamos a perder. Então há muitas igrejas que deixaram de ser igrejas, outras nunca foram igrejas, e nós às vezes pensamos assim, o que é que tu estás aqui com uma igreja com poucas pessoas a dizer? Não interessa. João Batista também era a voz do deserto, onde não vi ninguém, e João Batista acabou sem cabeça. Lembram-se, no outro dia estava a falar com alguém, e havia aí uma moda na internet em que eles punham assim, como é que é? Primeiro começas, aparecia alguém tipo assim, coitadinho, muito, e depois, e Deus melhora, e alguém num palco, e eu vi uma imagem assim, ó, tão boa, em que João Batista, primeiro começa João Batista, e depois aparece depois Deus melhora a cabeça dele numa bandeja. E as pessoas não... Ou seja, nós temos uma ideia tão errada das coisas. É como Jesus primeiro começa e depois morreu na cruz, não é? Tipo, nós pensamos, mas ressuscitou assim, é verdade, mas tipo, a vida dele acabou aos 33 anos aqui na Terra, porque nós não entendemos, nós achamos. É por isso que eu estou a cozinhar uma mensagem que são as bênçãos do diabo, e vai ser algo que vai trazer à nossa vida acho que vai trazer alguma paz, né? Vai falar das bênçãos do diabo, mas é um bocado isso, né? Mas, porque nós muitas vezes temos ideias completamente opostas do que é viver o reino de Deus, não é? Então nós entendemos isto, nós entendemos que nós não temos de ter cuidado, porque apesar que a graça de Deus não é por mérito, mas há coisas que é por mérito. Há coisas que foi o que nós falámos semana passada. Nós, quando olhamos para o mundo político, é muito fácil. Eu, quando olho para a questão, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Nós olhamos para o socialismo, que é uma política, que vem uma espécie do comunismo meio mais neutro. E nós olhamos para o socialismo, sendo assim mais cru, o socialismo é uma sociedade que é um pensamento de sociedade, mas que tenta imitar o que é uma sociedade cristã. Mas é falso. Quando olhamos para o socialismo é uma tentativa de criar uma sociedade cristã falsa. Sem Deus. Porque parece bom. Socialmente parece muito bom. No papel parece muito bom. Na prática não funciona. Porque o socialismo diz assim, tu tens de dar uma parte do que tu tens para os outros que não têm. Só que aqui isso vai criar pessoas que não querem fazer nada. No reino de Deus todos nós somos servos e servimos uns aos outros. Ninguém fica sem fazer nada. E ele diz lá, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. A graça de Deus, a salvação, ela não é por mérito, é por graça. Mas nós somos chamados por essa graça, mas para sermos transformados e não ficarmos encostados, foi o que nós vimos semana passada. Então, quando olhamos para estas questões políticas, eu digo assim, Deus não quer, eu digo muitas vezes, o diabo não quer que tu não acredites em Deus. Que tu não acredites. O diabo quer que tu acredites num Deus. O diabo quer, porque ele sabe que todas as pessoas precisam preencher um vazio. É por isso que há pessoas que amam o dinheiro. Ele quer é que tu tenhas um falso Deus. Ele quer. Porquê? Porque se tu tiveres um falso Deus, ele vai te controlar. Então nós criamos uma sociedade em que as pessoas, uns trabalham para manter os outros, as pessoas estão confortáveis. Nós vemos a Europa, que é uma Europa socialista, que não querem nada com Deus. Porquê queria Deus antigamente? Eram os pobres. Os pobres eram as pessoas que criam em Deus, porque elas precisavam, Deus vai cuidar de nós. Hoje os pobres não precisam, têm comida, estou a falar dos pobres na Europa, no Ocidente. Se for preciso alguém lhe dar-lhes comida, tem um subsídiozinho. E nós, infelizmente, só buscamos a Deus verdadeiramente quando realmente estamos desesperados. Até lá nós procuramos
até lá nós procuramos uma noção de Deus, procuramos favor de Deus, procuramos que Deus seja um amuleto. Então a graça de Deus, apesar de não ser por mérito, mas a graça tem de nos transformar, ok? Então, Jesus conta a parábola logo após Pedro perguntar, e em que Pedro diz, então Pedro, tomando a palavra, diz em Mateus 19, 27, eis que nós deixámos tudo e te seguimos, o que vamos receber? E Jesus está-lhe a responder. Estão a entender? Os próprios, nós dizemos, mas então quer dizer que nós somos interesseiros. Os próprios discípulos de Jesus seguiam com interesse. Às vezes nós começamos a seguir Jesus sem saber porquê, ou por um interesse, mas depois no caminho nós percebemos, não, eu comecei por um interesse errado, mas hoje eu entendo. Hoje eu percebo quem é Jesus. Hoje eu percebo porque é que eu sigo Jesus. Já não interessa, é por isso que nós depois dizemos, mesmo que não haja fruto na vida, mesmo que o ribeiro seque, mesmo que não haja nada, mesmo assim eu vou-me alegrar no meu Senhor. Ou seja, mesmo que tudo fale. Porquê? Porque a pessoa já compreendeu. E Jesus estava a tentar explicar a eles. Então, a parábola é uma resposta ao orgulho espiritual. Ou seja, Jesus está a dizer assim, olha, no reino de Deus não tem a ver com o que tu fizeste. É o que Deus faz. É através de Deus. Tudo é através de Deus. Então, a chamada a todos. Primeiro ponto. A chamada a todos em diferentes horas. Então, ele saiu de madrugada e diz que ele chamou um de madrugada. Chamou um à hora terceira. Vocês sabem qual é a hora terceira? Não sabem? Vamos lá ensinar-vos um bocadinho das horas. A hora terceira é o dia, para eles, começava sempre às 6 da manhã. Então, são 3 horas. Hora terceira, 7, 8, 9. Hora sexta, 12. E nona, 15. E a hora undécima, essa aí vocês não sabem. São 17 horas. Às 17 horas. Então ele contratou a madrugada, foram 5. E muitas vezes nós pensamos assim, o que é que isto significa? O que Jesus está-nos a dizer é que Deus vai, ao longo dos tempos, Deus vai chamando pessoas para a obra. Deus vai chamando pessoas para servir. E os que vêm depois vão ganhar. E nós pensamos assim, nós às vezes idolatramos, às vezes, porque os tempos são diferentes. Eu digo assim, às vezes não tentava explicar assim a alguém. Por exemplo, nós dizemos, antigamente, eu lembro muitas vezes assim, antigamente os missionários passavam muitas dificuldades. E eu ouvi muitos missionários. Eu conheci missionários pioneiros, cá em Portugal, pessoas que já faleceram, que contavam histórias que eu assim, loucura. Eles saíam de manhã na carroça, não havia cá carro. E eu fui pastor no interior de Portugal. Eu fui pastor na aldeia onde houve a primeira Assembleia de Deus de Portugal. Foi em Ceia, em Vauzim. Essa igreja está lá até hoje, não está a funcionar. Aquilo foi comprado pela família do pastor, compraram a casa, está lá a casa. Esse pastor está lá no cemitério dessa aldeia, mas está lá a placa, a primeira Assembleia de Deus de Portugal. E eu, ao falar com os filhos, que eram minhas ovelhas, sim, eu fui pastor de pessoas com 80 anos, 90 anos, e eles contavam a história do pai. E eu lembro deles contarem a história de que, olha, nós éramos pequeninos, os nossos pais de manhã, eram 5 da manhã, acordavam-nos, a minha mãe embrulhava-nos nas mantas, punha-nos na carroça com o burro, o nosso pai à frente, a nossa mãe sentada atrás, na carroça com os meninos ao colo. E quando havia chuva, o pastor, chovia muito, aqueles são lugares frios, eles punham uma capa de plástico, o pastor com uma capa de plástico na cabeça, iam lá com o burrinho. Íamos às aldeias, íamos a uma fazer um culto, íamos a outra fazer outro culto. E quando eles iam a uma, depois os irmãos punham batatas na carrinha deles, porque não punham couves, punham ovos,
davam-lhes comida, então eles vinham para casa. Todos faziam isso ao fim de semana, às vezes durante a semana. E eu ao ouvir aquilo pensei, puxa, e eu lembro de alguém, vê, hoje vocês têm tudo mais fácil. E eu a explicar, antes é o contrário. Hoje ainda é mais difícil. Mas vocês têm carro. É verdade. Nós hoje temos tudo. Hoje temos mais conforto. Aliás, no meu livro eu falo um pouco acerca disso. Que antigamente havia uma geração que eu lidei com muitos irmãos que passaram muitas dificuldades, fiéis ao Senhor. Passaram 70 ou 60 anos na mesma igreja, viram muita coisa a acontecer, fiéisinhos, sempre fiéisinhos, nas suas lutas, suas dificuldades. Lutaram, construíram a sua vida, fiéisinhos ao Senhor, com muita luta, muita dificuldade mesmo. Os filhos cresceram com mais condições, com mais conforto. Depois vieram os netos. Hoje os netos já são ricos, já têm outras condições, olham para a igreja já como opcional, já como algo que outros deram tudo. Hoje nós nos queixamos, mas temos um carrinho para nos levar à igreja, temos ar-condicionado na igreja, temos uns banquinhos com colchãozinho, com almofadinhas. Eles tinham bancos de madeira que ficavam lá com o rabo quadrado. E não me lembro. Eu vou-vos dizer, eu fui a igrejas antigas, evangélicas, em que o chão era de madeira e vocês viam as marcas dos joelhos na madeira. Imaginem esses irmãos passavam horas de joelhos a orar na igreja, quando aqueles meninos apareceram com almofadinhas para os joelhos. Almofadinhas, joelho no chão, almofadinhas. Irmãos, agora temos almofadinhas. Até que deixámos de ter almofadinhas porque ninguém mais se ajoelha. E nós olhamos para este tempo e imaginem, né? São tempos diferentes, mas hoje é mais difícil, temos tanta coisa. Nós temos tanta coisa. Temos tudo. A graça foi boa demais com os nossos antepassados. A vida foi se tornando muito fácil para nós. Só que nós hoje temos tudo e se vocês começarem a reparar, nós estamos a ver pessoas aí mais cedo. Cada vez mais há pessoas a irem com AVCs, cancro mais cedo, doenças mais cedo, tudo mais cedo. Mesmo na igreja nós estamos a ver pessoas a adoecer do nada. Nós temos de respeitar a graça de Deus. E uma das coisas que o Senhor tem estado a falar, eu oro ao Senhor, porquê? Estou a ver gente a morrer muito cedo, gente de igreja, pastores, muita gente a ir, casamentos a irem à vida, tudo. E eu só me lembro daquele versículo, se o meu povo se arrepender, molhar, dobrar os seus joelhos, me buscar, eu sararei a sua terra. E nós deixámos de marcar, porque a graça tem sido de graça. Então, nós fomos chamados noutra hora, mas às vezes desvalorizamos aquilo que Deus nos dá. Olhamos para trás, ou eles olham para nós pensando, nós temos tudo mais fácil. Antes, pelo contrário. É a mesma coisa quando eu digo assim, às vezes é fácil eu criticar, ei, aquele tem 2 milhões de euros, já viste, não quer saber de igreja. Se calhar se eu tivesse 2 milhões de euros, se calhar também não ia querer. Eu espero que não, mas se calhar também seria a mesma peste. É por isso que eu oro, Senhor, salva-me do meu próprio sucesso que me afaste de Ti. Então quando o Senhor nos chama, quando o Senhor chama a todos, o Senhor chama a todos, nem todos ouvem, mas o Senhor chama a todos. E há pessoas que vão perder essa oportunidade, porque se calhar nós estamos quietos, se calhar nós não estamos preocupados com os outros.
É por isso que eu digo cada vez mais. E eu ontem estávamos na apresentação do livro e eu gostei de uma coisa que o Francisco disse. Vou fazer assim um cote ao Francisco. Não é? E achei engraçado, porque o Francisco estava a dizer, olha, quando eu ia à igreja e eu pensava que ser crente, ir à igreja, era pronto, é ir à igreja. E eu estava a falar sobre quando nos conheceu, íamos à igreja, pronto, e a vida era assim, e vamos à igreja, e vamos ao culto, temos o culto e temos a nossa vida. Pensava que era, ou seja, e eu estava a dizer, quando conheci o Tiago, eu percebi, o Tiago e a Ju, eu percebi que toda a nossa ideia do que é ser cristão, mandamos fora. E a Ju e o Tiago nos mostraram que há mais, ir mais fundo. É mais do que superficial, há mais. Não tem a ver com o que nós sentimos, não tem a ver com o que nós ganhamos, é mais profundo, é mais intenso, é mais do que a nossa vidinha. É. E nós vivemos um tempo em que precisamos de ir mais. E que nós somos chamados pela graça. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama. Né? O Senhor nos chama para nós irmos trabalhar com Ele. Por isso, no reino de Deus, alguns vêm cedo, outros tarde, mas todos são chamados pela graça de Deus. Ninguém é esquecido, nem os da última hora. Todos nós vamos ser lembrados. Todos nós vamos ser lembrados. O segundo ponto, a surpresa do pagamento, o escândalo da graça. Diz no verso 28, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. No verso 9 diz: chegando, pois, os da hora 1/10, que eram os últimos, recebeu cada um denário. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas também esses receberam denário cada um. A reação dos primeiros é de indignação, e recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportámos a fadiga e o calor do dia. Então, o que é que ele está a dizer aos discípulos? O discípulo está preocupado: o que é que eu vou ganhar? Tu vais ganhar o mesmo que todos os outros. Que é a salvação. Mas é injusto, eu devia ganhar mais. Não. Foi isso que eu acordei contigo. Simples. Esta parábola, ela desmonta um bocado quando as pessoas dizem assim: se tu fizes isto para Deus, se tu fizeres assado para Deus, ou não sei o quê, se tu deres isto, fizeres aquilo. Nós damos porque a graça já nos deu tudo. Quando eu sou fiel ao Senhor com o meu dinheiro é porque Ele já me deu tudo. Eu não vou lhe dar para Ele me dar de volta. O que eu tenho já é que Ele me dá. Quando eu contribuo para a obra de Deus, para o avanço da obra de Deus, eu estou a dizer: não, eu quero fazer parte desta obra. Eu sou um trabalhador, o Senhor já me deu, a graça já veio, já cuidou de mim, já me restaura. É por isso que o dinheiro é uma área que muitos de nós às vezes não nos convertemos. Não é? Eu lembro que uma vez estava num culto, havia um irmão que ele era muito fuinha. E ele até era batizado e tudo, já tinha muitos anos. E ele assim: o pastor faz um apelo, quem quer entregar a vida a Jesus? E esse irmão era fuinha. E foi uma boa pregação. O irmão vem à frente, é um irmão já há muitos anos, fiel na igreja, chega à frente e diz: eu quero. E o pastor: mas o irmão já é batizado, o irmão não é crente. Eu sou, mas hoje converteu-se a minha carteira. Eu achei piada. E o pastor: o que é ele? Sim, eu acredito em Jesus, mas a minha carteira não. E eu hoje, que perante a igreja, eu quero dizer aos irmãos que eu vou deixar de ser agarrado ao dinheiro. O Senhor converteu-me hoje. Foi engraçado. E nós, às vezes, na vida, temos áreas da nossa vida que precisam ser levadas a Jesus na nossa vida também. Porque a graça, nós vamos deixando a graça em algumas coisas, mas outras são mais difíceis. É como o nosso desejo por sucesso, o nosso desejo por bens. Senhor, o que eu quero é tudo para a Tua glória. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu quero é para a Tua glória.
É para a tua glória, Senhor. Eu vou-vos dizer isso, o nosso espírito como cristão é o que eu tenho é para partilhar com os outros. Menos a mulher. Isso não. Mas nós temos um coração do adorar, mas as pessoas vão tirar da minha vida, as pessoas vão, não sei, falar da minha vida. Meu caro amigo, a nossa vida como cristãos diz lá que nós estamos expostos. Nós estamos expostos para o mundo. Falem mal, falem bem. A minha vida é de Cristo. Só que dizer, encontrei um defeito em ti, queres mais quantos? Tu tens um problema, queres mais quantos? Tu tens um mau feitio. Só um mau feitio? Depende dos dias. Há dias tem 3. Dias tem 4. Foste bruto comigo hoje, não gosto de ti. Faz mal. O diabo também não gosta de mim. Ou seja, nós temos de ser mais leves nas nossas coisas. Não, mas isto é meu, isto é meu, isto é meu, isto é meu, é só meu, só meu. Nós nos doamos. O que o Senhor me dá, o que tu me dás é para te servir de bênção aos outros, é sermos gratos, porque é de graça. Como costuma-se dizer, como diz na palavra do Senhor, de graça recebeste, de graça dais. De graça. Às vezes nós vamos ficar com menos, mas o Senhor vai retribuir. Às vezes vai ser difícil, vai. É verdade que não somos, desculpem a expressão, não somos burros. Não vamos dar à toa, não vamos estender a mão à toa. Nós damos com responsabilidade, cuidamos com responsabilidade, porque senão as pessoas aproveitam-se de nós. Mas nós temos a nossa mão, o braço estendido. Alguém vai dizer assim, olha, preciso de dinheiro. Vai trabalhar, malandro. Mas não tenho trabalho, vou-te arranjar. A minha avó me ensinava isso, desde cedo. Eu chegava perto da minha avó e a minha avó dizia assim, vó, quer comprar uns ténis da Nike? Ela vais trabalhar. Mas tens-me a oferecer, tu és minha avó. Sim, mas vais trabalhar. Vais no fim de semana, trabalhas, eu conto a hora que tu trabalhas. E a minha avó, Ela dizia, eu dizia, então o que é que queres fazer? Ela, vais cortar a relva. Cortava aquilo rápido, sentava-me. E ela nem me via, depois ela ia lá, então a relva, eu já cortei, ela, está mal cortada, vai cortar outra vez. Depois chegava lá, já cortei. E ela olhava, que o canto não está, corta. Pois eu já acabei, ok, olha, tiveste 3 horas nisso, vou só contar 1 hora, porque as 2 horas tiveste mais tempo sentado do que a trabalhar. E ela, meu filho, trabalhar é trabalhar, só paras quando acabas. E depois ela dizia, olha, mas és meu menino de ouro, eu gosto muito de ti. Eu assim. E era assim. E depois eu assim. Depois eu assim, olha, avó, posso ir jogar para o computador? E ela, não, só quando trabalhares. Está bem. Trabalhava o dia todo. Vó, já são 6 da tarde. Não, agora vais começar a fazer o jantar. E eu, fazia o jantar. E eu, mas olha, mas a hora de jantar não. A hora de jantar não te vou pagar. A hora de jantar é para fazer o jantar para nós os dois. Não recebes. E eu chegava, o jantar, eu atrasava o jantar, aquilo demorava tempo, eu não sabia cozinhar. E eu chegava lá com o jantar e a minha avó, então, o jantar está aí. Eu, está bem. Ok, vamos comer. Vai limpar a louça. Eu, está bem. Acabava de limpar a louça. Já posso ir jogar? A minha avó, não, vais servir-me um cafezinho. Eu chegava ao sofá, eram tipo 10 horas. Pá! Eu vou, posso ir jogar um bocadinho no computador? Não, agora está a começar a hora de tu ires dormir. Eu não posso, ela. Tens meia hora. Meia hora? Sim, 10h30 tens de estar na cama. Amanhã às 6h30 tens de estar acordado. E ou seja, nós temos de entender. Eu queria uns ténis. Mas faz isto. Porque quem tem tudo de mão beijada não dá valor às coisas. Não dá valor às coisas. O que Deus está a dizer é que eles tiveram de trabalhar. É de graça, mas tiveram de trabalhar. Porque eles passaram o dia, uns menos, mas trabalharam.
Eu não tenho de estar surpreendido se eu trabalhei muito e o outro vem e fez um bocadinho de Deus e as coisas aconteceram. Mas entendam uma coisa. Entendam isto. Não é se os outros têm mais do que nós, não quer dizer que Deus ama mais os outros e menos a nós. Se fosse assim, então eu estava desgraçado. Deus está-me sempre a dar-me porrada. Porque às vezes eu pergunto, Senhor, porquê é que os outros têm casas, têm carros? É a minha mente humana, porque eu também sou humano. Também penso essas coisas às vezes. Hoje já não tanto, mas pensei muitas vezes. Eu lembro quando me converti, eu ia à igreja, trabalhava e os meus amigos do bairro consumiam droga, bebiam. Eu vi-os a ter primeiro carro do que eu. Via eles a sair no carro com as namoradas e eu lá sozinho a ir a pé para a igreja. Eu assim, puxa, nem um carro tenho. Eu ia a chorar muitas vezes. É que eles são maus. Mas diz em Salmos, diz que não tenhas inveja da prosperidade dos ímpios. E aqui muitas vezes, e só que esses meus amigos, muitos deles hoje já morreram por causa da droga, outros foram presos. Perseverar, ter paciência, esperar, tenhas pressa. E muitas vezes eu tomei decisões por ter pressa, e o Senhor tem-me ensinado, não tenhas pressa, tem paciência, ninguém vende o paciente, não é? Então, a graça de Deus, ela trabalha de forma diferente da lógica humana. Nós pensamos que uma pessoa sucedida é porque tem muitos bens. Para Deus, não é? Nós pensamos, uma pessoa bem-sucedida. Então Deus, Ele muitas vezes destrói os nossos sonhos. E é o melhor que Ele pode fazer por nós. Muitas vezes Deus fecha muitas portas, é o melhor que Ele pode fazer por nós. Que Ele feche as portas, Senhor. Que Ele faça o oposto, mas que eu termine a minha vida bem, firme com Ele. Porque a graça me chamou, a graça me sustenta, a graça me mantém. Não é os prémios desta vida, não é? Nós queremos ter uma vida em paz, queremos ter a nossa vida em paz, queremos chegar a casa e a melhor forma é tu dormires com a cabecinha, numa almofada. E eu tenho falado sobre o livro e eu, devido aos meus problemas todos, eu podia ter escolhido uma depressão, podia ter escolhido um problema, podia ter escolhido muitas coisas, mas eu escolhi ser curado pela palavra do Senhor. Então, quando eu escrevo o livro, eu escrevo para vincar essas crises, essas lições que tocaram na minha vida. Então, do que interessa, nós temos tudo, mas estamos em baixo, sem vida, sem vontade para estar com pessoas, sem vontade para nos entregarmos aos outros, sem vontade para ler a Bíblia, sem vontade para orar. Temos tudo na vida, mas perdemos aquilo que interessa. Perdemos o nosso amor pelo Senhor. Então nada interessa. Então a lógica desta vida só serve para nos enganarmos, não é? Então, entende isto. Deus muitas vezes honra, e vamos falar de honra, vamos deixar a honra os que são indignos. Deus honra os que não merecem, muitas vezes. O mundo traz sol e chuva sobre os bons e sobre os maus. Há prosperidade e há dificuldade sobre os bons e sobre os maus. Deus permite isso. E no contexto de igreja, muitas vezes Deus vai exaltar aqueles que são os últimos. E incomoda aqueles que são justos de si mesmo. Aqueles que acham que são melhores do que os outros. Ok? Terceiro ponto. O dom da vinha, a liberdade soberana da graça. Diz, verso 13, mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário. Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último, tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? A lógica da graça é a bondade de Deus, não a meritocracia humana. É a bondade de Deus. A bondade de Deus. Ele cuida, Ele dá como Ele quer. Eu costumo dizer que às vezes nós temos aquela expressão, e às vezes nós usamos uma expressão portuguesa, não sei se existe no Brasil também,
Mas é que nós dizemos, Deus dá nozes a quem não tem dentes. Já ouviram essa expressão, não é? Aqui nós dizemos, Deus dá nozes a quem não tem dentes. Eu digo essa expressão muitas vezes. Às vezes eu vejo pessoas a se queixar tanto. Eu digo assim, aqui eu tenho as nozes, mas não tenho os dentes. Eu tenho os dentes, não tenho as nozes. Aí eu assim, Senhor, que mundo é este? Aqueles têm uma boa vida, mas passam a vida a queixar-se, deprimidos. Têm casa, têm dinheiro. Estão sempre tristes, não se envolvem com nada nem com ninguém. Não te amam, não se entregam. Nós às vezes andamos a contar o dinheiro para pagar a renda, para fazer as coisas acontecer. Mas temos o outro. E às vezes parece que há esta... E quem o Senhor diz, mas eu dou o que eu quero. Como é a oração, muitas vezes eu digo assim do Wesley. Senhor, se for para eu ser pobre, sou um pobre para a Tua glória. Se for um rico, sou um rico para a Tua glória. Se eu for doente, serei doente para a Tua glória. Senhor, tudo o que for, o que Tu quiseres, eu aceito. Eu me entrego, eu aceito, está tudo bem. Está tudo certo. Que o nosso caminho, que nós fazemos, seja caminhos retos para aquele que está manco, não se desvie, mas seja curado. É a nossa responsabilidade. Quarto ponto. Só aqui, só que está ali, que está aqui, ok. A graça é escandalosa porque iguala a todos ao pé da cruz. Uns chegam cedo, outros tarde. Mas ninguém é salvo por mérito. Tudo é pela bondade do dom da vinha. E onde nós vemos o verso onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto não quer dizer que quando há pecado há muita graça. Não tem a ver com isto, tem a ver com uma mudança. Quanto mais nós reconhecemos o nosso pecado, mais a graça de Deus nos enche, mais a graça de Deus vem à nossa vida. E a inversão do reino, em que os últimos se tornam os primeiros, isso sempre desafia o nosso senso de hierarquia, posição e mérito. No mundo, quem está acima é o mais importante. Quem é servido é o mais importante. Quem tem um título é o mais importante. Na vida, a hierarquia, ela demonstra quem são os mais importantes. O presidente é o mais importante. É por isso que eu digo, no reino dos céus, diz a palavra do Senhor, o maior é o que serve. O reino dos céus é invertido da sociedade que nós vivemos. O maior é o que serve, não o que é servido. Então, quando nós olhamos para a palavra e nós olhamos no reino, quem se humilha é exaltado. Ou seja, aquele não é o ser, quem se humilha, quem se quebranta, quem se dobra, quem se põe na posição de eu quero estar com, eu não sou superior aos outros, eu olho nos olhos dos outros, eu vejo, eu estou disponível. Diz lá que o Senhor exalta a pessoa. Diz também, quem se exalta a si mesmo será humilhado, será ridicularizado no reino de Deus. Por isso Deus chama pecadores de última hora e que recebam com amor total. Jesus está a dizer aos discípulos que os discípulos dizem, mas nós estamos desde o início, nós temos de ter mais. Não. O que Jesus está a dizer, olha, os que vêm depois de ti vão receber tanto como tu. Não tem a ver com quem tu és, tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem Deus é. Por isso a salvação não é recompensa pelo esforço, mas dom gratuito de Deus. Agora, a graça, ela nos ensina a aceitar as condições, a confiar e a celebrar a graça. Ela nos ensina. E fazendo aqui
com o da semana passada. A parábola da videira que não dá fruto. O foco é a resposta à graça. Nós falámos na semana passada sobre nós darmos fruto, nós produzimos fruto. Ou seja, Deus planta, Deus cuida e espera frutos como evidência de uma vida real. Comportamentos provam que a graça nos transformou. Na parábola que estamos a ler hoje, os trabalhadores da vinha, o foco é a salvação como dom gratuito. A entrada no reino é pela chamada de Deus e não pelo desempenho. Deus não olha para o nosso desempenho para nos tornar aceitos. Deus grita: quem quer vir? E nós respondemos. Deus não manda ninguém para o inferno, somos nós que escolhemos ir. Somos nós que escolhemos esse caminho. Diz assim Efésios, não sei se está aí, Efésios 2, 8, 11, não sei onde deve estar. Diz assim, em que consegue resumir essas duas parábolas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, às quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, este versículo ele junta estas duas parábolas, em que eu sou salvo pela bondade de Deus, mas eu não sou salvo para ficar na mesma. Ou seja, não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Deus nos chamou para nós trabalharmos para Ele. Deus não nos chamou para ficarmos, como se diz em bom português, a orear a pevide. Não é? Você não conhece essa expressão, pois não? Estou aqui a lembrar-me hoje das expressões todas portuguesas. Há pessoal que está a orear a pevide. E depois vão chegar assim ao Senhor: Senhor, Senhor, deixa-me entrar. E o Senhor vai responder: não, porque tu andaste lá a orear a pevide. Não te conheço. Não sei se vai dizer isso, mas até pode dizer, se calhar. Ou seja, Deus nos chama pela graça, Deus nos salva pela graça, somos chamados pela graça para as boas obras, para fazer a obra de Deus. Não somos chamados para sermos bonecos de presépio. Se eu entro numa igreja, eu tenho de saber que a igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, em que só a graça de Deus é que nos faz ficar aqui. E se eu estou numa igreja, eu sei que a igreja havia pessoas que umas vão falar bem de mim, outras vão falar mal de mim. Porque são pessoas e muitas delas não entendem a graça de Deus. E muitas vezes, às vezes as pessoas estão-nos a corrigir e nós achamos que as pessoas não gostam de nós, mas as pessoas gostam de nós porque elas nos corrigem. E a igreja é um lugar onde nós temos pessoas, onde vamos ser feridos, vamos magoar, vamos ferir outros, mas acima de tudo que seja uma igreja. Porque eu vou fazer aqui uma afirmação assim meio... Porque para mim hoje, 90% de lugares que dizem igreja não são igreja. Isto é um estudo feito por mim, está bem? Não há cá mais nada, ao direito autorais são meus. Mas há muitos lugares que não são igrejas. São associações, são partidos políticos. Não são muita coisa. Quando tu entras numa igreja, às vezes até pode ser nossa igreja, mas nós podemos te entender, não, minha igreja tem dificuldades, mas eu estou lá para fazer diferença. Amém. Às vezes as igrejas estão a deixar de ser, quando tu entras numa igreja e tu vês lá na parede, objetivo financeiro, objetivo não sei, e nós pensamos, bem, eu vi uma igreja, isto é um bocado complicado. E tu começas a ver muitas coisas, eu digo que a igreja é um lugar simples. Onde eu vou, sou cuidado, cuido dos outros, amo os meus irmãos, vou estar com os meus irmãos desde cedo, um dia vou ao funeral deles.
Vou ver o batizado dos filhos. Vamos crescendo, vamos criando uma teia de apoio. Né? Isso é história. Vamos deixando uma história de vidas, estando fiéis ao Senhor. Aquele irmão chateia, mas eu amo. Às vezes é difícil, mas nós não desejamos o mal às pessoas. É porque a graça também nos alcançou. Nós amamos o Senhor. Por isso, as duas parábolas. A parábola que falámos hoje é contra o orgulho religioso. A parábola dos trabalhadores mostra que ninguém é mais merecedor. Por muito tempo, puxa, eu estou a fazer tudo e os outros estão a fazer nada. Não interessa. Quanto tu mais te entregas, é porque tu já recebeste mais. Nós entregamos a quantidade do quanto nós recebemos. Mas eu acho que recebi pouco, o Senhor não me deu tanto. Meu amigo, tu é que não viste ainda. Quando tu te converteres e tu vês e sentires no teu coração o que Jesus fez por ti naquela cruz, tu nunca vais dizer que tens pouco. Mas os outros têm tantas coisas. Estás a ver montanhas. Não estás a ver além delas. Tu ainda não conheceste Jesus. Mas eu faço tanto. Eu estou a dar tanto. Porque estás a dar porque Ele já te deu. O Senhor já te deu. E quando eu me entrego, não me entrego para receber, entrego porque Ele já me deu. O quanto eu me dou é porque Ele já se doou totalmente. Há outro irmão que faz menos que tu, é porque ele se calhar não entendeu ainda o quanto Jesus fez por ele. Ora por ele. Senhor, que ele saiba o quanto tu fizeste por ele. Que ele chora cada dia por não entregar mais, que tem de entregar mais, tem de se entregar mais, tem de se entregar mais, porque a graça alcançou, de graça recebi, a graça eu dou. Até eu oro, Deus, eu oro para os meus irmãos que eles entendam o quanto tu fizeste por eles, para que não sejam omissos, nem fracos na fé, mas se entreguem por completo. E em vez de estarem preocupados com as suas dores, estejam preocupados que as suas dores os levem para perto de ti, para alcançar outros. Se a minha vida é para ti, não é para mais ninguém. Eu me entrego. Por isso a outra parábola que nós vimos a semana passada fala contra a apatia espiritual. A parábola ela mostra que a graça exige uma resposta. O tempo é precioso. Nos urge nos apresentarmos como homem completo diante do Senhor e não aos pouquinhos, mas completo, por inteiro. O que o Senhor Jesus vem nos dizer é que ou é tudo ou não é nada. Ou é tudo ou não é nada. Então nos aproximarmos de pessoas, sermos vulneráveis, mas vão magoar, nada. Não há dor maior do que o meu Senhor esteve por mim na cruz. Não há dor maior. Ele foi traído, abandonado, torturado por mim, por ti. Então a graça, ela nos surpreende. Então nada é demais quando falamos da graça. A graça nos constrange. Senhor, do que eu me posso queixar? Como é que eu ouso dizer, hoje não vou estar com os meus irmãos porque está muito calor.
Hoje eu não estou preocupado, hoje não vou à igreja. Como eu ouso dizer ao Senhor, Senhor, a minha vida está difícil, no entanto eu tenho uma casa, tenho um lugar onde dormir. Que nós possamos ensinar aos nossos filhos que mais do que ter é ser, mais do que saber é compreender. Há pessoas que sabem muito de Deus, mas compreendem pouco de Deus. Elas sabem muitas frases, mas não compreendem o que dizem. Então a graça, ela nos estende a esse lugar em que nos desarma por completo. Por isso, para concluir, vamos ficar em pé. A graça, ela nos transforma. As duas parábolas, elas juntas equilibram o Evangelho. E guardem isto: nem merecimento, nem passividade. Nem merecimento, nem passividade. A graça que chama é a graça que transforma. Ou seja, nem merecimento, nem passividade. Eu não mereço. Por muito que eu me esforce, não vai aumentar o meu merecimento. Mas não vou ficar num estado passivo, letárgico, sem buscar mais, sem desejar mais, sem me entregar mais. E saber que a graça que me chama também me transforma. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta tarde, Senhor, que ela penetre no nosso coração e nos transforme, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos molde, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, traga, Senhor, até nós, Senhor, a Tua palavra, ela possa trazer luz ao nosso coração, Senhor. Ela possa trazer luz, Senhor, a cada um de nós, Deus. Deus, precisamos entender, Senhor, o que a Tua graça faz, Senhor. Precisamos entender o que a Tua graça é, Senhor, para nós, Senhor. Precisamos entender, Senhor, Deus. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais, Senhor, a entender, Senhor, o coração, Senhor, da Tua graça, Senhor, que está em nós, Deus. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, para que eles entendam, Senhor, a magnitude e o poder da Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nestas semanas, pelas parábolas, pelos ensinamentos, Senhor, que nos tens dado, Senhor. Que a Tua palavra fique firme no nosso coração. Sejamos crentes sinceros, genuínos, verdadeiros, que Te amam, sem vaidades, Senhor, sem presunção, mas que se entregam a Ti, Senhor, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor.